pessoal. Nós falamos a última vez da oferta de Caim e Abel. Nós podemos falar que a Bíblia ela é bem lógica e científica. Nós falamos a última vez de como Caim recebeu graça de Deus. Então, Caim, no começo, ele ficou muito irado quando Deus não aceitou a oferta dele. Porque ele tinha o coração de confiar em si mesmo. Ele nem imaginava, confiando em si mesmo, que Deus rejeitaria a sua oferta. Ele somente pensava que Deus aceitaria a sua oferta. Mas Deus não aceitou a oferta de Caim. E assim Caim caiu no pecado e matou seu irmão. E depois Deus perguntou para Caim, onde está seu irmão Abel? E Abel deu desculpa, né? Abel, por acaso eu sou tutor de meu irmão Abel? E Deus perguntou, o que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Ele falou, a terra, essa agora pois maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de suas mãos o sangue de teu irmão. Então Caim não tinha saída. Caim antes ele já era pecador. Mas ele não sabia que ele era pecador. Ele estava se achando, pensando que ele era uma boa pessoa. E ele pensou que Deus ia receber a oferta dele. Então, esse processo do versículo 6 ao 14 é um processo que o homem precisa. Então, a Bíblia começa com Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Números e Deuteronômios. E o Novo Testamento começa com Mateus, Marcos, Lucas e João. E a Bíblia termina com Apocalipse. Mas toda a Bíblia ela é feita naquela condição do coração o coração está no versículo 6, 7, para a gente ter o coração de versículo 13 e 14. Suponha que você nasceu nesse mundo e você nasceu com grandes honras desse mundo. E você nunca escutou que você é bom, que você é mau. E quando todas as coisas que você fez deram certo, mesmo que alguém não mande você confiar em si mesmo, você vai se tornar uma pessoa que confia em si mesmo. Se você confiar na sua pessoa, todas as coisas você vai decidir pela sua própria decisão. Então, porque você decide pelas suas próprias decisões, Deus não vai poder influenciar você de nenhuma forma. Embora os descendentes de Adão sejam pecadores, se eles pensam que eles são bons, então eles são bons. Se eles pensam que estão corretos, então eles estão corretos. Então, se eles pensam que eles são sinceros, então eles são sinceros. Então, é assim que todo ser humano vive. E para essas pessoas é que Deus tem que conceder salvação. E para Deus conceder salvação, primeiro Deus tem que mostrar para eles que tipo de pessoas eles são. Dentro deles tem pecado, embora eles sejam descendentes de pecado, mas enquanto o pecado não aparece, eles não sentem que são pecadores. Davi, ele adulterou com a mulher de Urias, e depois como ele orou? Eu nasci na iniquidade, minha mãe me concebeu na iniquidade.
Então, ou seja, ele é um baita pedaço de pecado. Quando ele disse isso, quando ele cometeu pecado, se ele não tivesse cometido pecado e somente tivesse feito bondade, então você se torna uma pessoa que confia somente em si mesmo. Muitas pessoas do mundo estão confiando em si mesmo dessa forma. Então, eles somente aceitam a palavra de Deus quando combina com o seu coração. Se a palavra de Deus não combina com o seu coração, joga fora. Então, para as pessoas que confiam em si mesmas, então, para Deus poder salvar elas, elas têm que saber qual tipo de pessoa elas são, como são suas imagens, para elas não confiarem em si mesmas. Por isso que Deus deixou o homem cometer pecado e abandonou no pecado. Somente depois que eles cometem o pecado, os homens percebem, eu sou uma pessoa miserável. Então, todas as palavras da Bíblia não estão escritas assim. Então, vamos pensar na palavra do filho pródigo. Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Então, ele era cheio de confiança. Então, se eu pegar os bens do meu pai e fui para uma terra distante, eu vou negociar bem, eu também vou ganhar dinheiro, vou ser feliz. Então, quando ele pegou as partes do bem que lhe cabia do pai, ele confiou em quem? Em si mesmo. Então, se as coisas tivessem acontecido de acordo com o seu pensamento, ele teria voltado para Deus, para o pai, se arrependendo? Ele confiou em si mesmo, pegou os bens do pai, foi para uma terra distante e desperdiçou tudo. E ele foi para um chiqueiro. E não tinha nem pessoa que desse as alfarrobas que os porcos comiam. E assim, ele estava com fome, ele estava quase morrendo de fome. E nesse momento ele fez uma coisa chamada arrependimento. Meu pensamento está errado. Essa minha pessoa que eu confio tanto, estou errado. E o filho mais novo, ele começou a ter arrependimento de confiar em si mesmo. E ele começou a ter um coração de confiar em si mesmo, virando para um coração de desconfiar de si. E ele falou que, quantos trabalhadores meu pai tem alimento com fartura? Não foi que o filho falou, eu cometi pecado, agora vou fazer boas obras. Ele se arrependeu daquele coração de confiar em si mesmo. E o que ele falou para o pai, quando ele voltou? Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Agora, ele já não era uma pessoa nem capacitada para ser filho do pai. Ele era uma pessoa que já não podia confiar em si mesmo. Ele era um nada. Então, em Gênesis capítulo 4 está nos falando isso. O Caim que estava confiando em si mesmo. Ele acreditava que ele era bom. Ele acreditava de que Deus ia se agradar dele. Mas descobrindo que ele é uma pessoa suja e má, que matou seu irmão, Caim se libertou do coração de confiar em si mesmo. Não tem como eu confiar em Deus e em mim mesmo ao mesmo tempo. Eu não tenho como confiar em Deus e em mim. Eu não tenho como seguir o meu caminho e o caminho de Deus. Então, porque seu pensamento e o pensamento de Deus estão em lados opostos,
Então, nesse momento, as pessoas que acreditam em si mesmas, elas aceitam o pensamento de seguir o seu caminho. As pessoas que acreditam em Deus recebem o pensamento de seguir o caminho de Deus. Mas a maioria das pessoas, porque cresceram bem, fazendo bem, de forma honesta, porque elas confiam em si mesmas, é difícil elas aceitarem a palavra. Mas, independente de quem seja, porque nós somos descendentes de Adão, elas não sabem quão mal elas são. Então, se Deus quiser lhe abençoar, primeiro Ele te dá dificuldade, Ele faz a gente cair, fracassar, e aquele coração de depender de nós mesmos, Deus, Ele faz a gente desconfiar disso e a gente confiar em Deus. Em Gênesis capítulo 4, como Caim recebeu a bênção? Quando a gente vê isso, em todos esses livros, os 66 livros da Bíblia, todos os processos de Deus são assim. O Simão Pedro, ele largou tudo e seguiu a Jesus. Parecia que ele era uma pessoa que confiava em Deus. Ele era um grande homem. Mas um dia Jesus falou para Pedro e para os seus discípulos: hoje todos vós me abandonareis. E naquele momento, o que Pedro falou? Senhor, o que estás dizendo? Todos podem te abandonar, mas eu não te abandonarei. Pessoal, essa palavra é como Gênesis capítulo 4, versículo 7, onde Caim confia em si mesmo, Pedro também está confiando em si mesmo. Pedro falou: Senhor, todos podem te abandonar, mas eu não te abandonarei. Tiago, João, eles podem te abandonar, mas eu não vou te abandonar. Essa palavra sai da onde? Sai do coração de confiar em si mesmo. E assim o tempo passa na Bíblia. Assim como passou até do versículo 7 até o versículo 13. E assim, naquela noite, diante dos serventes, Jesus Cristo, Pedro negou a Jesus Cristo 3 vezes. E depois de negar 3 vezes a Jesus Cristo, ele percebeu que a sua existência é não confiar mais em si mesmo. E chorou amargamente. Ele se achava: eu não vou negar Jesus Cristo nunca. Mas Pedro negou a Jesus Cristo 3 vezes diante das servas. E Jesus negando 3 vezes, Pedro negando 3 vezes a Jesus, que coração surgiu dentro dele? Ele percebeu quão insensato era ele confiar em si mesmo. E ele pôde jogar fora esse seu próprio coração. E ali, Simão Pedro, ele não confiou mais em si mesmo, ele começou a confiar em Jesus. Desde então, dentro de Pedro começou a aparecer o trabalho de Deus. Ele levantou o coxo de nascença que estava na frente do templo Formosa. E a filha e Dorca também voltou à vida. Então, incríveis trabalhos de Deus começaram a aparecer através de Pedro. Por quê? Porque ele dependeu de Jesus. Por que Deus não podia trabalhar através dele antes? Porque Pedro confiava em si mesmo. A pessoa que confia em si mesma não tem como confiar em Deus. Então, no começo, Caim confiava em si mesmo. Depois que ele matou Abel, ele cometeu o pecado, ele percebeu a sua pessoa pecaminosa, ele se tornou uma pessoa que procurou pela misericórdia de Deus. Então, Deus, na Bíblia, Deus conduziu as pessoas dessa forma para dentro da salvação, daqueles sujos pecadores. Então, quando eu vejo as pessoas vindo para a minha igreja, no começo elas são cheias de confiança, elas se acham: é só orar, pastor.
Ah, eu vou cumprir os mandamentos. Ah, eu vou cumprir o domingo. Eu não vou roubar o dízimo. E assim todos eles pensam que podem ter uma boa vida espiritual. Mas eles jamais podem ver o trabalho de Deus nas suas vidas. Para Deus poder trabalhar neles, eles somente têm que ter fé em Jesus Cristo. E para que a fé de Jesus Cristo seja formada no seu coração, o coração de confiar em si mesmo tem que desmoronar por completo. Então, o coração de confiar em si mesmo, ainda esse coração, não é assim, eu vou desconfiar da minha pessoa que eu vou acabar desconfiando de mim mesmo. Mas quando eu percebo essa minha pessoa que eu não posso confiar em mim mesmo, que eu sou, aí eu vou acabar desconfiando de mim mesmo. Quando a pessoa percebe que ele é um ser que não pode confiar em si mesmo, naquele momento que ele desconfia de si mesmo, ele pode ter fé e de acreditar em Deus. Então, Caim, uma pessoa que estava contra Deus, como ele se transformou numa pessoa que procurou pela graça de Deus? No versículo 15 está escrito: o Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Então, quando Deus concede a sua graça sobre nós, Caim, depois de perceber a sua pessoa, depois de perceber que ele era um sujo pecador, então depois Deus concedeu graça para ele. Até esse caminho, Caim caiu no pecado, Pedro negou Jesus Cristo, houve esses processos. Então, no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, nos 4 livros do Evangelho, vamos ver as histórias em que Jesus estava aqui na Terra. Os escribas e fariseus sempre estavam seguindo Jesus Cristo de perto. Mas eles acreditavam em Jesus? Não acreditavam. Mas eles, pelo contrário, julgaram a Jesus. Por que eles não acreditaram em Jesus? Porque assim como Caim, quando Deus não aceitou a oferta de Caim, ele ficou irado, descaiu-lhe o semblante. Os escribas e fariseus estavam nessa mesma posição de Caim. Então, eles sempre insultaram Jesus Cristo. Um dia, Jesus Cristo falou para o paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. Quando Jesus falou para o paralítico: filho, teus pecados estão perdoados, eles falaram o quê? Blasfêmia! Quem pode perdoar pecado senão Deus? Quando Jesus foi para a casa de Jairo, a filha de Jairo morreu. Jesus falou: não chores, porque ela não está morta, mas está dormindo. E eles riram de Jesus. Os discípulos estavam... não só os escribas e fariseus. Se vocês confiarem na sua pessoa, vocês também vão enxergar tudo de Jesus como uma coisa assim desprezível para você. Então, quando as palavras de Jesus combinam com o meu coração, eu aceito. Mas quando não combina, como é que eu vou aceitar? Eu vou rir de Jesus. Então, mas naquele tempo de Jesus, o paralítico riu da cara de Jesus. A mulher surpreendida em adultério riu de Jesus. O homem na cruz riu de Jesus. Eles acreditaram em Jesus e receberam graça.
São as mesmas pessoas. Mas eles vivem em que nível? Depois que eles cometeram pecado, apareceu o pecado e eles viram que eles eram pecadores, eles viram pessoas que não tinham esperança. E essa pessoa é quem? A mulher surpreendida de adultério, a mulher samaritana, o homem crucificado com Jesus, Zaqueu. Então, as pessoas da época de Jesus, os escribas e fariseus, sumos sacerdotes, como eles estão nessa posição de que de que Deus vai receber a minha oferta, por que não? Então, eles estão nessa posição de rir de Jesus Cristo, ficar contra Jesus Cristo, xingar Jesus Cristo. Então, essa palavra de Gênesis capítulo 4 não é a palavra de Caim, mas essa palavra a gente pode dizer que desenhou exatamente a forma do coração do homem. Então, os escribas e fariseus da época de Jesus Cristo, porque eles eram mundanamente bonzinhos, mas porque aquele homem da cruz, ou a mulher samaritana, a mulher surpreendida em adultério, essas pessoas, elas não podiam confiar em si mesmas. Por isso que elas puderam receber graça de Deus. Mas, pelo contrário, as outras pessoas ficaram contra e xingaram a Jesus Cristo. É a mesma coisa hoje. Os escribas e fariseus, assim como eles, até certo ponto vivem de uma forma bondosa, se esforça pelos outros, ora, oferta. Então, o coração, porque o nível do coração deles é igual ao de Caim, eles não têm como aceitar a palavra de Deus, eles não têm como confiar em Deus. Uma vez eu fui para o presídio de mulheres. E essas mulheres, só tinham mulheres miseráveis lá. E nesse presídio das mulheres eu preguei a palavra de Deus para elas. Então, esse lugar é um lugar que juntava as mulheres com mulheres que estavam na rua, que não tinham passado bons. Então, treinava elas e fazia elas voltarem para casa com alguma profissão boa, né? Algum curso bom. Antigamente, quando eu ia para esse lugar do abrigo das mulheres, e eu voltava, eu não demonstrava, mas no meu coração eu tinha um coração assim muito caloroso, né? Porque elas aceitavam a palavra de Deus com todo o coração, né? Então não eram mulheres más, mas eram assim donas de casas que estavam aprendendo alguma técnica. E nesse grupo das mulheres, quando eu tinha estudo bíblico com elas, elas eram pessoas educadas. Elas não eram pessoas. Então, uma árvore de caqui, mesmo que não tenha caqui, ela é uma árvore de caqui. Então, uma árvore de maçã, por mais que não tenha flores e frutos, ainda é uma macieira. Mas uma macieira, a qualquer momento, pode nascer maçã. Mas até nascer uma maçã, não parece uma macieira. É a mesma coisa a árvore do pecado. Todos os seres humanos são árvores do pecado. Então, o homem comete pecado e depois ele percebe, eu sou uma árvore do pecado, isso é tarde. Se você não adulterar,
não roubar, não mentir, mas vocês têm um coração mau, então você é a árvore do pecado. Mesmo você não tendo roubado, adulterado, mentido, você não pode confiar em si mesmo. Por quê? Porque o pecado é quem está governando o seu coração. Então, os pecados aparecendo no seu coração e aparecer esse pecado, você vai acabar vendo esses frutos do pecado em você e você não vai confiar mais em você. Então, essas pessoas são bem adequadas para receber graça de Deus. Caim, antes de matar a Abel, ele não sabia que ele era pecador, ele não tinha percebido. Ele ficou irado e descaiu-lhe o semblante diante de Deus, mas ele não tinha nem um pouco do coração de receber a graça de Deus. Ou seja, em outras palavras, ele estava bem longe de Deus. E depois, Caim, ele cometeu o pecado, matou seu irmão, e depois que esse pecado apareceu, ele chegou naquela posição de somente receber maldição. Então, ele somente assim pôde receber graça de Deus. Caim procurou pela graça de Deus e Deus concedeu a graça para ele e deu uma marca que ele não morreria. Então, a palavra do filho pródigo, de Pedro, todas as pessoas de fé, depois que quebra a sua pessoa de confiar em si mesma, que elas acabam se tornando pessoas de fé. Infelizmente, muitas pessoas confiam em si mesmas e frequentam a igreja só superficialmente. Essas pessoas não têm como receber graça de Deus. A verdadeira fé começa desconfiando da sua pessoa. Deus faz aparecer o nosso pecado. Deus, por isso, ele faz a gente cometer pecado para a gente perceber o pecado na nossa pessoa. Depois que Caim matou seu irmão Abel, é que esse pecado apareceu, né, do coração dele, que ele pôde perceber que ele era pecador. Então, uma coisa que vocês têm que saber não é que você não sente culpa na consciência, que isso não mostra que você não é pecador, mas que você está longe de perceber que você é pecador. Então, até a próxima.